Você acredita que Deus ainda fala hoje? Eu tinha as minhas dúvidas. Até o momento em que eu ouvi a voz de Deus. E aquilo ali mudou completamente a minha vida. Naquele momento que eu vivia, eu achava que eu nunca ia me casar. Mas eu lembro que naquela manhã, Deus ele falou comigo algo tão incrível. Ele falou de uma forma em que eu jamais vou esquecer. O ano era 2016, eu tinha 23 anos na época. E eu lembro que tudo que eu queria era casar, ter a minha família. E eu lembro que, sabe, eu fazia planos quando eu era adolescente. Quando eu era criança, eu fazia planos. E com 25 anos eu iria me casar, ia formar minha família, eu ia ter minha casa, ter meus filhos. Então, na minha cabeça, sabe, eu tinha já construído tudo. Então, me ver ali com 23 anos, solteira, eu falava assim: ai meu Deus, isso vai demorar muito. Eu não vou casar, eu não vou casar, eu não vou ter filho, vai demorar. E eu ficava ansiosa, sabe? E eu lembro que eu teve até um período da minha vida que eu falava assim: ah, assim, acho que eu não vou casar não, porque até eu encontrar alguém, vamos botar aí mais um ano. Aí mais um ano de namoro. Aí o noivado, bota aí mais uns 2, 3 anos, que até construir casa e tudo mais. Eu falei, ai, eu acho que não vai acontecer comigo. E aquilo ali tirava a minha paz, sabe? Para tudo agora. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque você vai acompanhar aí os próximos vídeos que eu vou postando. E já deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Quando você deixa um like, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo ele é relevante e que vale a pena ele enviar para mais pessoas. Então, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar esse testemunho para que mais pessoas possam acreditar e crer que Deus ele fala conosco a todo momento. E eu lembro que teve uma madrugada que eu orei, né? Eu lembro que naquele eram períodos que eu passava semanas, né, fazendo jejum, orando. E eu lembro que passou a madrugada. Sabe aquele soninho da manhã? Eu estava naquele período ali da manhã, era quase, né, lá para volta das 5 horas da manhã. E eu lembro que eu estava dormindo e eu ouvi uma voz. E eu lembro que essa voz, ela falou tão forte, sabe? Uma voz forte, uma voz assim, que me vibrou, sabe? Uma voz forte, uma voz potente, uma voz com confiança. E eu sabia que era a voz de Deus. E ele disse assim: você vai casar e vai ter filhos. E eu lembro que naquele momento eu pensei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, fala mais uma vez. Fala mais uma vez, só para eu ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. E eu ouvi mais uma vez: você vai casar e vai ter filhos. E eu lembro que na mesma hora eu acordei, eu despertei. Eu acordei com meu coração tão alegre, eu acordei com meu coração ardendo e ao mesmo tempo com descanso, com paz. E eu lembro que eu falei: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por me dar essa certeza. Muito obrigada por me dar essa palavra que vai me fazer descansar. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu quero apenas que o Senhor me confirme. Porque eu tinha pouco tempo ali de relacionamento com Deus, eu tinha essa necessidade de confirmar, sabe? Será mesmo que é o Senhor que está falando comigo? E eu lembro que eu falei: Senhor, um sinal, né? E eu não falei, né? Eu só pensei isso. Eu acordei e não falei nada com ninguém do sonho, do que eu tive, né? Dessa minha experiência com Deus. E eu lembro que eu cheguei no meu trabalho, trabalhando normalmente, e quando eu passei pela sala do meu chefe na época, ele me chamou e ele falou assim: Jéssica, vem cá. Eu falei: oi. Ele: nossa, eu bem te vi grávida. Eu falei: o quê? Ele: eu te vi grávida. Eu falei: ah, na mesma hora veio a certeza dentro de mim: ai, a tua confirmação. Mas eu falei assim com ele, eu falei: ah, tá me chamando de gorda? Tá falando que eu tô gorda? Aí ele: não, eu vi você grávida e você tava uma grávida muito bonita. Eu falei: amém, muito obrigada, muito obrigada. E eu saí assim: ai, Jesus, obrigada, obrigada. Ou seja, ele me confirmou. E aí passou uma semana, né? Eu falei: ai, Senhor, muito obrigada, fala comigo de novo, que eu tô gostando. E eu lembro que passou uma semana, eu fui trabalhar num outro lugar, e eu trabalhava dando aula na época, aí eu fui para um outro lugar, para um outro bairro. E eu lembro que eu tava lá dando aula, era a primeira aula daquela turma, né? Então eu me apresentei pra turma, dei aula e tudo mais. Acabou a aula, eles foram embora. E aí deu o horário do almoço, como eu tava de jejum na época, eu fiquei na sala, eu não saí pra almoçar. E eu tava ali em oração, falando com Deus: ai, pai, muito obrigado, porque você me confirmou, fala comigo de novo, nananã. Uma aluna voltou. E ela voltou, que era a Olinda, se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo grande. Você foi um grande canal de Deus pra minha vida. E ela voltou e ela falou assim: professora, depois eu posso entrar? Eu falei:
pode. E ela, olha, eu estava no ônibus e o Senhor ele falou comigo assim, volta lá e fala com ela, porque minha filha está precisando de uma palavra, está precisando de um louvor. E eu fui, e ela voltou. E ela falou assim, eu voltei. Ela falou que estava no ônibus. E eu falei, amém. E ela cantou um louvor. Ela orou comigo, ela, eu vou deixar um versículo para você. E eu vou deixar esse versículo aqui, foi um salmo que ela falou comigo, que é o salmo que diz que Deus que faz a mulher estéril ser mãe de filhos. E quando ela leu aquele versículo, eu falei, meu Deus, eu vou ser mãe. E eu lembro que aquela foi a última confirmação que eu pedi, eu falei, foi algo sobrenatural. Eu falei, pai, muito obrigada. Muito obrigada por falar comigo, porque eu estava sem esperança, gente. Eu estava sem esperança e Deus me deu esperança. Ou seja, Deus, ele ainda fala. Ele fala a todo momento, só que essa experiência sobrenatural, para mim, foi maravilhosa. E eu lembro que eu descansei o meu coração. E olha, Deus é tão perfeito, que eu lembro que, como eu vim de um relacionamento, né, muito longo, eu tive um relacionamento de 9 anos, muito conturbado, com muitas indas e vindas, muitos términos, muito ciúme. Eu lembro que eu tinha um pouco de preguiça, sabe? Eu falei, ai, eu vou namorar e viver tudo de novo, ai, aqueles términozinhos de namoro, eu não quero viver isso, ai, eu tinha preguiça de, ai, eu vou ter que ficar mais tantos anos namorando, noivando. E eu lembro que eu falava assim, ai, Deus, faz as coisas rápidas acontecer. Eu falava isso pra Deus. E olha, eu conheci meu esposo, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Com 6 meses de namoro, 7 meses de namoro, se eu não me engano, a gente casou. Um ano depois a gente teve nosso primeiro filho. Então, assim, foi tudo realmente muito rápido. Então, Deus, ele foi muito perfeito comigo. Ele me deu uma pessoa maravilhosa, meu marido é abençoado, um homem de Deus, temente a Deus, que cuida de mim, cuida da casa. E eu lembro que eu fiquei tão feliz com o Senhor nessa época que eu descansei meu coração. E quando eu descansei o meu coração, as coisas começaram a acontecer. Eu lembro quando eu descansei o meu coração, quando eu recebi essa palavra, eu fiquei confiante, né? Descansei, comecei a viver minha vida, falei, amém, se Deus vai fazer, ele vai fazer. E eu descansei, parei de ficar ansiosa com esses pensamentos, e aconteceu, passaram-se meses e aconteceu. Tem um versículo da Bíblia lá no livro de João 10, 27, que o Senhor Jesus, ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu a conheço, elas me seguem. Então o Senhor, ele fala conosco. Só que nós que somos ovelhas, nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. Nós conhecemos e ele fala conosco até hoje. Então, se você também precisa ouvir a voz do Senhor, saiba que ele pode e ele fala com você ainda hoje. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, te deu aí força para crer e para confiar, se inscreve aqui no canal e deixa um like, porque isso me ajuda muito. Eu te abençoo para que você tenha um bom relacionamento com Deus e que você consiga ouvir a voz dele, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.